Olá, graça e paz, como está? Deus te abençoe. Junto estamos novamente para buscar o Senhor, para entender um pouco melhor da sua palavra, para juntos estudar e aprender com Deus como andar na presença do Senhor. Tudo bem? Vamos juntos? Nós temos aqui o nosso texto, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, estamos falando agora já do finalzinho do capítulo 5, do início, aqui da primeira parte do Sermão da Montanha. Lembrando que nós temos aqui alguns exemplos de Jesus sobre como a nossa prática cristã deve ser superior ou muito melhor do que aquilo que era feito pelos escribas e fariseus da época de Jesus. Nós estamos nos baseando aqui em Mateus capítulo 5, versículo 20, vou pôr para você, onde ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então eis aqui o versículo chave para compreender o que Jesus quer dizer ou como deve ser a vida do cristão. Então nós vamos agora para o verso 43, que é o último exemplo que ele nos dá sobre como deve ser a nossa prática cristã. Ele diz no versículo 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então aqui é uma pergunta no encerramento. A resposta tem que ser sim, os publicanos fazem isso. Primeira coisa aqui que nós temos que entender é que os judeus acrescentaram algo à lei que não estava lá. A lei não diz para odiar o seu inimigo, é exatamente o oposto, diz para amar o seu inimigo. Ora, então por que eles estão interpretando dessa forma? Eles interpretam desta forma porque há uma mudança ao longo do tempo na interpretação que os fariseus estavam fazendo das leis do Antigo Testamento. Lembre-se, na época de Jesus, os fariseus achavam que eles eram o único povo eleito do Senhor e o único a quem Deus amava, os únicos da face da terra que receberiam a vida eterna e a salvação. Eles eram muito exclusivistas. Então, era natural que eles interpretassem a lei de uma forma a considerar todas as outras nações da terra pessoas sem Deus e sem esperança de salvação e vida eterna. Mas o que Jesus nos ensina é que a nossa justiça deve exceder em muito aquilo que os escribas e fariseus entendiam naquela época. Eles entendiam que deveriam odiar o inimigo, enquanto Jesus está ensinando, não, vocês não vão odiar, vocês vão amar o seu inimigo, vão orar por aqueles que os perseguem. Há um ponto interessante aqui sobre o amor e a oração. Uma das maiores ou das melhores manifestações de amor é a oração. Quando você se coloca diante de Deus para interceder por alguém que você ama. E uma das formas mais fáceis de você conseguir amar alguém difícil de ser amado é também a oração. Comece a orar pela pessoa que te persegue, comece a orar por aquela que te deseja mal, aquela que está te prejudicando, orar com todo o seu coração, e você verá, não muito tempo depois de começar a orar, que Deus vai convertendo aquele amor, aquela aversão, aquele ódio aquele amor, aquele ódio, aquela aversão em amor. Então, ore por aqueles que os perseguem. Agora, por que nós devemos fazer isso? Ele diz, porque se fizermos isso, nós seremos filhos do nosso Pai Celeste. No versículo 45 ele diz isso, porque vos torneis filhos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, a maior evidência de que nós somos filhos de Deus é a prática deste mandamento.
O amor é a chave da vida cristã. Sem isso, nós não somos filhos, não andamos na presença de Deus, não o conhecemos e não seremos capazes de forma alguma de agradá-lo. Então que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dirija, nos conduza, para que possamos de fato amar com o amor como o de Deus, não como o dos fariseus e dos escribas, que odiavam aqueles que eram contrários. Nós não fazemos isso. Nós amamos a todos e oramos por todos. Que Deus abençoe, que Deus esteja contigo, em nome de Jesus.